Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer do fundo do coração a audiência, o carinho de cada um dos senhores e das senhoras. E para iniciarmos nossa reunião de hoje, faremos uma oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje, ela consta na página 83 do livro. O meu livro é 38ª ou 37ª, deixa eu até confirmar aqui. É a 37ª impressão. A oração se chama Oração para Receber a Força Divina, como disse, na página 83. Então vamos, quem tiver o livro e quiser acompanhar pode fazer a leitura conjuntamente comigo. Quem quiser também pode assumir a posição de oração, uma posição confortável e mentalizar com bastante força as palavras desta oração. Então vamos lá? Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus flui para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou, de forma alguma, um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Vejo o vigor da minha vida, que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus, que se aloja no meu interior. Todos os dias, pela força de Deus que jorra através de mim, acumulam-se continuamente boas ações na minha vida. É impossível para mim deixar de praticar todos os dias, infalivelmente, alguma boa ação. O impulso interior que me faz praticar boas ações é a prova de que a força de Deus no meu interior está jorrando. Por essa razão, tudo de bom que desejo nunca deixa de se concretizar. Como Deus é infinito, eu sendo a cratera por onde jorra a vida de Deus, também sou infinito. Sou infinito quanto à vida, sou infinito quanto à sabedoria, sou infinito quanto ao amor, sou infinito quanto à provisão. Assim, sou provido de tudo na medida do necessário e jamais serei um carente. A sabedoria infinita de Deus flui constantemente para dentro de mim e me revela infinitas ideias. Como Deus contém dentro de si infinitas ideias, nunca lhe faltam novas ideias. A riqueza não é coisa material. Uma ideia capaz de contribuir para o bem-estar da humanidade é que é riqueza. Recebo sempre de Deus inúmeras boas ideias, através das quais posso ser útil à humanidade. E recebo de Deus também os recursos materiais e os colaboradores necessários para concretizá-las. Adquiri agora a firme convicção de que sou filho de Deus. A sabedoria infinita, o amor infinito e a força infinita de Deus estão dentro de mim. Portanto, nada tenho a temer. Tudo de bom que Deus possui está simultaneamente em minhas mãos e jamais se esgota. Posso trazer para o mundo fenomênico tudo o que existe no reino de Deus, por intermédio do pensamento. A força infinita de Deus jorra vigorosamente através de mim, cura minha fadiga, abastece-me com nova energia e me permite iniciar a cada manhã a jornada de trabalho com um novo alento. O amor infinito de Deus se aloja sempre em mim como força que cura não só as doenças, mas todas as formas de desarmonia. O amor de Deus cura-me por dentro e eu, transmitindo esse amor, também consigo curar aqueles que me tocam e aqueles que em mim buscam apoio. Abençoo todas as pessoas e, transmitindo a elas o amor de Deus através desse pensamento de bênção, posso curar suas enfermidades. Agradeço profundamente a Deus. Muito obrigado. Oração maravilhosa, meu muito obrigado. Como ela engrandece, como ela nos traz força. Não sou apenas uma cratera de um vulcão, sou um vulcão ativo por onde a força de Deus jorra através de mim. Maravilhosa oração. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.
Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que deixam suas mensagens de carinho, tanto no canal da Meditação Shinsokan, quanto no canal da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado. Recebo esse afeto e retribuo em forma de vibrações positivas a todos vocês. Meu muito obrigado. Um abraço forte para quem está assistindo essa palestra no Brasil, fora do Brasil. Vamos juntos hoje aprofundar um pouco mais na doutrina da Seichonoye, para que possamos, com a mente mais alegre, mais elevada, mais iluminada, praticar ainda mais a meditação Shinsokan, para tomarmos consciência da nossa grandiosa natureza e possamos levar uma vida leve, solta, descontraída e extremamente feliz. E hoje nós continuaremos o tema da semana passada, que era Por que não existe? Então já era um título assim que chamaria a atenção, o que não existe? E com toda certeza, após a palestra, muitas dúvidas surgiram em muitas pessoas. Então hoje nós vamos abordar agora um outro aspecto, exatamente dessa profundidade que esse assunto sobre a humanidade é isenta de pecado, né? Nós somos isentos de pecado. Então hoje eu vou abordar um pouquinho mais para que vocês possam compreender o quanto essa percepção ela transforma a nossa maneira de enxergar não só o mundo, mas a nós mesmos, e possibilita a nossa transformação. Este livro, A Humanidade Isenta de Pecado, como eu falei na palestra da semana passada, um livro de autoria do professor Kamino Kusumoto, mas ele pegou os trechos que o professor Masaharu Taniguchi escreveu em diversos livros, em especial na coleção A Verdade da Vida, e fez a compilação desses textos nesse livro. Então esse livro, ele não é simplesmente um livro de leitura, é um livro de prática espiritual. Tem muitas pessoas que começam a ler esse livro e param exatamente porque começa a se sentir incomodado, fica ou cansado ou sente que não estou entendendo muito, mas isso é por quê? Porque esse livro ele começa a causar uma limpeza profunda no subconsciente. E muitas vezes a pessoa não quer, conscientemente ela quer mudar, mas o subconsciente dela não quer que haja essa transformação, então começa a criar empecilhos para que a pessoa não termine a leitura do livro. É importante se esforçar para terminar a leitura. Da mesma maneira que é importante, às vezes, você comer tudo aquilo que está no seu prato, mesmo que você ainda não tenha muita vontade, porque aquilo é saudável, aquilo vai te fazer bem. Da mesma forma, a gente precisa se esforçar para terminar a leitura. Não é à toa que, novamente, no início do livro, antes do capítulo 1, as seguintes frases do autor. Espero que um dia a humanidade toda se liberte do karma e da ideia de pecado pela leitura assídua desse livro. Então, espero que um dia a humanidade toda se liberte do karma e da ideia de pecado pela leitura assídua do livro. Então, aqui não está falando uma leitura, duas leituras. Leitura assídua é leitura repetida. Ler, reler várias vezes para que isso possa ficar fortemente gravado no nosso subconsciente. Meu livro é a 8ª edição, o livro que eu estou utilizando hoje aqui na palestra. Só a título de curiosidade, nós temos pessoas com relatos fantásticos que já leram esse livro centenas, até milhares de vezes. Por quê? Porque ele promove uma limpeza na sua mente como um todo. Não ache que sua mente é somente aquilo que você se lembra. Sua mente ela é muito maior do que você imagina, ok? Então nós vamos trabalhar esse livro e antes da gente começar, deixa eu puxar aqui o quadro. Na segunda-feira passada, eu estava abordando exatamente sobre o fator da criação e como isso é importante para que nós entendamos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então vamos lá. Resumidamente, nós falamos que o pecado não é criação de Deus. Não é criação de Deus. Então, resumidamente, esse é um ponto que foi trabalhado na segunda-feira passada. O pecado não é criação de Deus. Aqui é muito importante entender criação. Criação é diferente de
criação é diferente de manifestação. Nem tudo que é criado está manifestado. Isso é importante entender. Se você entender essa diferenciação que a doutrina da Seichonoe faz, você compreende a fundo a sua, o cerne, o ponto central da filosofia. Pecado não é criação de Deus. Por quê? De acordo com o entendimento lógico da verdade, da imagem verdadeira, só existe Deus e o que foi criado por Deus. Se Deus é absolutamente o bem e o bom, se Deus é absolutamente o bom, se Deus é absolutamente o bem, se Deus é absolutamente luz, se Deus é absolutamente a verdade... preletor, não estou conseguindo enxergar a caneta verde. Não se preocupem, gente. Se Deus é absolutamente tudo de bom, tudo de maravilhoso, tudo de bem, tudo de luz, toda a verdade que existe, então somente isso aqui é criação. Se isso vai se manifestar ou não é outra coisa. Mas o ponto é que Deus só criou o que é bom, belo, verdade e verdadeiro. Bom, belo e verdadeiro. É o bem, a verdade e o belo. É isso que vem de Deus. O pecado é o bem? Não. O pecado é o belo? Não. O pecado é a verdade? Não. Logo, o pecado não é criação de Deus. E nós podemos colocar qualquer palavra aqui, gente, negativa. A doença, a infelicidade, a pobreza, qualquer coisa negativa aqui, o raciocínio é o mesmo. A doença não é criação de Deus. Por que a doença não é criação de Deus? De acordo com o raciocínio lógico, por isso que até eu recomendo que se alguém estiver assistindo essa palestra pela primeira vez hoje, assista a palestra da semana passada, que vocês vão ver, entender o ponto principal do que nós estamos abordando aqui. Mas, resumidamente, é o seguinte: o que Deus criou é absolutamente perfeito, porque Deus é perfeito, infinito. Então, se Deus é o bem, a verdade e o belo, então tudo que é bem, tudo que é verdadeiro, tudo que é belo veio de Deus, então a criação de Deus também é a verdade, o bem e o belo. Então, tudo que vem de Deus é a verdade, o bem e o belo. Então, aquilo que não faz parte da verdade, do bem e do belo, não é criação de Deus. É manifestação de Deus? Não, da mente. Mas não é criação. Então, pecado não é criação de Deus, doença não é criação de Deus, infelicidade não é criação de Deus, pobreza não é criação de Deus. Porque só foi criado por Deus aquilo que é bom, bem, luz, verdade, aquilo que é bom, bem, belo e verdadeiro. Mas, preletor, eu estou vendo, presta bem atenção, a criação de Deus, aqui vem um ponto que é maravilhoso, deixa eu usar aqui uma caneta, deixa eu pegar azul aqui mesmo. A criação de Deus, ela é perfeita. Bom, se a criação de Deus ela é perfeita, logo ela é infinita, porque só pode ser perfeito aquilo que é infinita. A criação é infinita. Então, ela é perfeita porque ela é infinita. Se ela é perfeita porque ela é infinita, porque na infinitude ela pode assumir todas as formas. Por ser infinita, ela assume todas as formas. Por assumir todas as formas, ela se torna perfeita. Logo, a criação, que ela é perfeita porque ela é infinita, ela é, numa palavra que a gente utiliza para explicar aquilo que transcende, ela é espiritual. Então, a criação, ela é perfeita, infinita, espiritual. A criação é perfeita, infinita e espiritual. Logo,
a criação não foi feita para ser enxergada pelos olhos que somente veem o finito. Então a perfeição, ela é invisível. Por que a perfeição ela é invisível? Porque ela é infinita. Você não consegue ver com os olhos que foram criados para ver as formas finitas aquilo que é infinito. Da mesma maneira que você não consegue com um aparelho medir determinada característica se ele não for adaptado para aquilo. Você não consegue medir a temperatura com um controle remoto da sua televisão. Não adianta, você pode gritar com o controle, você pode xingá-lo, você pode fazer oração, não adianta. Se você botar o controle remoto debaixo do seu braço para tentar medir a temperatura, o máximo que você vai conseguir é o controle sair fedido. Fora isso, ele não vai medir temperatura. O que mede temperaturas é o termômetro, porque ele é um aparelho adequado para medição de temperaturas. O que faz com que a televisão responda a comandos eletromagnéticos mandados para ela é o controle remoto. Então, o controle remoto tem a sua finalidade e o aparelho certo para ser trabalhado. E o termômetro tem a sua finalidade e o local adequado a ser colocado. Então, o que acontece? Não adianta você tentar ver a criação com os olhos carnais que foram feitos para ver o mundo fenomênico. Então, a gente não toca na perfeição, a gente não prova a perfeição, a gente não inala a perfeição, a gente não enxerga a perfeição, porque os 5 sentidos não foram criados para ver a criação, eles foram criados para ver a manifestação. Então, os 5 sentidos, eles estão aqui, ó. Os 5 sentidos, eles estão aqui. Como é para ver a manifestação, por ela ser finita e parcial, ela acaba sendo imperfeita. Olha que legal. Então, a manifestação é imperfeita, porque ela pode ser percebida. E por que ela pode ser percebida? Porque ela é parcial. Olha que interessante. Então, a manifestação ela é imperfeita porque ela é parcial. A criação ela é perfeita porque ela é infinita. Já a manifestação ela é imperfeita e parcial. Então, o primeiro ponto é nós entendermos isso. O mundo criado por Deus, ele é espiritual. Para que nós possamos viver a grandiosidade do espiritual, é que nós fazemos o mundo, a vida cria o mundo dos 5 sentidos da manifestação, para que nós possamos expressar. Aí fala assim, eu não entendi. Se nós somos perfeitos, absolutamente maravilhosos e tudo de bom, então para que criou este mundo? Essa é uma pergunta muito comum e filosoficamente ela é bem complexa de responder. Mas a gente poderia resumir de uma maneira bem simples. Você tem uma paisagem linda. Pensa naquelas paisagens assim deslumbrantes, aquelas fotos de rios com aquelas florestas, aquelas montanhas com neve, aquelas praias paradisíacas, aquelas cenas bonitas de cidade. Pensa uma paisagem que seja absolutamente deslumbrante. A paisagem está lá, deslumbrante, maravilhosa. Você enxerga e fala, meu Deus, deu-me vontade de pintar. Você pega um quadro, uma tela, e você pega diversas cores e você pinta no quadro. Quando você termina de pintar, é como se você conseguisse enxergar aquela paisagem de novo no seu coração. Porque você expressou o belo, que é infinitamente superior à beleza do quadro, mas você conseguiu expressá-lo de uma maneira aproximada. Essa expressão lhe trouxe felicidade. Olha que interessante. A vida utiliza-se do quadro chamado mundo fenomênico, mundo manifestado, e nela trabalha para expressar a beleza do infinito. É exatamente por trabalhar a beleza do infinito é que nós podemos sentir, nós podemos experienciá-lo, nós podemos, no mundo das formas, constatar a grandiosidade do absoluto. Então, é por meio
finito é você pegar uma paisagem que é infinita e expressar num quadro de tela. Na hora que você vai pintar, é que você consegue sentir ainda mais a beleza. Um artista que pinta uma paisagem, ele sente mais a paisagem do que aquele que simplesmente olha. Da mesma maneira, aquele que vive a perfeição da vida infinita e espiritual no tempo e espaço, na manifestação, ele sente ainda mais a força da vida de Deus do que aquele que simplesmente vive e não tem ideia do que está acontecendo. Então, a vida utiliza-se do tempo e espaço, do mundo das formas, para se expressar. Então, a vida está pintando a perfeição no espaço-tempo e nós somos os responsáveis por manifestar essa beleza da criação da vida. Por isso que aqueles que tomam consciência da sua natureza divina começam a pintar cada vez quadros mais bonitos da sua existência fenomênica. Então, entender isso aqui, você fala, entendi. Então, a criação de Deus, ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela é infinita e espiritual. Então, o que não é perfeito, o que não é espiritual, não é a criação de Deus, é a manifestação. A manifestação. Então, aquilo que for maravilhoso e estiver manifestado, tem a sua correlação na criação. Aquilo que não for maravilhoso, não tem correlação à criação. E dentre as coisas que não tem correlação com a criação, nós temos o pecado, a doença, a infelicidade, a pobreza. Por isso que a Seichonen fala, se você despertar para a verdade, você resolve os problemas. Por que você resolve os problemas? Porque quando você despertar para a verdade, a Deus vai olhar lá de cima e falou assim, muito bem, aquela pessoa agora começou a assistir as palestras da Seichonen e ele vai se tornar agora uma pessoa feliz porque eu assim quero? Não. Deus não faz sectarismo nenhum religioso. A pessoa que assistir as palestras da Seichonen e despertar para isso, ela muda a vida. A pessoa que for evangélica, a pessoa que for católica, a pessoa que for budista, a pessoa que for islâmica, a pessoa que for do judaísmo, não importa a religião. A pessoa que for de uma religião indígena, a pessoa que for de uma religião extremamente alternativa, não importa. Se a pessoa despertar para esta criação, ela entende que isso não faz parte de Deus e liberta a sua alma da prisão mental criada. Agora, se a pessoa for de qualquer religião e achar que a manifestação é a criação de Deus, aí ela vai ter problemas para despertar para a verdade. Por quê? Quando ela acredita que a manifestação é a criação de Deus, como na palestra da segunda-feira passada, ela acredita que a criação foi imperfeita. Como ela acredita que a criação foi imperfeita, então ela acha que o pecado, a doença, a infelicidade e a pobreza fazem parte do processo de manifestação de Deus. Então, o pecado existe, o homem é pecador, a doença existe. Se não é Deus que colocou a doença, é o capeta que colocou a doença, mas a doença existe para ir. A infelicidade existe, a pobreza é uma vontade de Deus, tanto que Deus só vai se alegrar se você for pobre. Então você começa a acreditar que essas coisas fazem parte da vontade de Deus. Teve um conhecido meu uma vez que ele virou para mim e falou assim, eu estou doente. Eu falei, puxa, que pena, mas por que você está doente? E ele me respondeu, porque isso é um desígnio de Deus, é uma vontade de Deus. Eu falei, você acredita que Deus te mandou uma doença? Ele, acredito. Eu falei, puxa, então me diga uma coisa, você foi no médico? Ele, fui no médico para começar o tratamento. Eu falei, então, você e um médico são duas pessoas horríveis perante Deus. Aí na hora que eu falei isso, ele tomou um susto. Ele, como você pode falar isso? O médico está me ajudando e eu sou uma pessoa que vou na igreja, estou lá fazendo todas as determinações da minha liderança e você vem falar que Deus não gosta de mim? Eu falei, presta atenção. Se você falou que Deus te mandou uma doença, Deus pessoalmente quis que você adoecesse. Então é um desígnio de Deus. Se tudo o que vem de Deus é para nós abençoarmos, é para nós agradecermos, então você tinha que receber essa doença de braços abertos. Ai, que bom que eu estou doente, porque Deus me mandou a doença. Agora, se Deus te deu essa doença, se Deus te deu essa missão, e você vai no médico, primeiro você está descumprindo a vontade de Deus. Segundo, o médico está se achando tão bom que ele vai desafiar a Deus. Então, um pela ingratidão, o outro pela arrogância. Então, olha só o que vocês estão fazendo. Ele parou para pensar e ele ficou assim, nossa, eu não tinha parado para pensar por esse lado.
Por quê? Se Deus te mandou doença, você tem que receber com gratidão, sem reclamar, engole o choro e vai ser feliz. É desígnio de Deus, é a vontade de Deus. E aquilo mexeu com ele, e ele ficou pensando, pior que não faz muito sentido Deus me mandar doença. Por quê? Não faz parte da criação, gente. Não faz parte da criação. Então tem tantas coisas que as pessoas perguntam, preletor, por que uma criança nasce doente? Por que uma criança tão pura tem câncer e morre cedo? Por que aquela pessoa tão boa ficou assim? Por que nós temos pessoas que estão vivendo problemas assim seríssimos, já nascem em guerras civis, não vivem nos seus países, e tem tantas e tantas mazelas, nascem com problemas genéticos, pessoas que nascem com dificuldades, outras que aparentemente nem merecem, estão nascendo em lares abastados, pessoas aí corruptas, sem caráter, estão parecendo a vento e polpa prosperando, e as pessoas perguntam por que isso acontece. Se você acreditar que essa manifestação errada é criação de Deus, Deus é injusto. Deus é injusto, porque Deus faz os bondosos adoecerem e permitem que os malvados cresçam, prosperem, sejam felizes, tenham saúde. Se você acreditar que a manifestação é Deus, aí você começa a ter um pensamento que te leva ao ateísmo. Eu não vou acreditar num Deus que permite esse mundo ser uma bagunça. Nesse aspecto, eu também não acredito em Deus. Se esse mundo manifestado fosse criação de Deus, eu também não acreditaria em Deus, porque eu ia falar, esse Deus é todo errado, cria tudo errado. Exatamente porque eu sei que Deus não criou a manifestação e Deus criou a criação, é que eu compreendo, a criação ela é perfeita, infinita e espiritual. O que é bagunçado e o que está fora de ordem é a manifestação. E a manifestação é controlada pela força da mente e não por Deus. Separando isso, você compreende. Então vamos lá. Na palestra, por que não existe? Porque não foi criado por Deus. Preletor, se o pecado não existe, se não é criação de Deus, por que a humanidade tem tanto essa ideia de pecado? E aqui vamos abordar o segundo ponto. Olha que interessante. Olha, gente, presta bem atenção. Mecanismos psicológicos, eles existem no homem desde que o tempo é tempo. Hoje em dia é que a gente compreende um pouco mais eles, mas eles já existem. Então, mecanismos psicológicos são utilizados, gente, desde que o tempo é tempo. Algumas pessoas acham que o homem era o seguinte, o homem primitivo ele não tinha capacidade de perceber esses mecanismos e simplesmente levavam a vida assim, sabe, só roendo o osso e batendo com um pedaço de pau na cabeça dos outros. E ele não percebe que é o seguinte, antigamente as pessoas antigas, eles utilizavam muito mais a intuição para algumas coisas. Hoje em dia que as pessoas são escravas da ciência, que as pessoas se tornaram, tiraram Deus do centro do pensamento humano, não estou falando que isso é ruim, viu gente? Isso aí é a base do iluminismo. Eles tiraram Deus do centro porque a gente tinha um pensamento científico, teológico, o que está na Bíblia é a ciência. E o homem começou a perceber que não, os pensamentos bíblicos, eles expressam outras coisas. Eles tiraram Deus do centro do pensamento racional e colocaram a razão, por óbvio. E aí você nasce toda a principiologia da construção daquilo que é chamado ciência. Só que, ao invés do homem entender que a ciência é algo lógico e você precisa procurar algo que também está além da ciência, porque não pode ser medido, algo que está além do que pode ser medido, o homem deu à função da ciência o caminho de guiador do seu destino e colocou a ciência no lugar de Deus. Então, hoje em dia, a ciência ela tem aquele fator de determinação. Lembrando, Seitonoi não tem nada contra a ciência, pelo contrário, nós achamos que a ciência e a religião são duas facetas de uma mesma moeda. O que eu estou falando são das pessoas que colocaram a ciência no lugar do seu centro de pensamento e raciocínio. Então, o que sai falando que é científico, a pessoa acredita piamente, mesmo que não seja uma ciência produzida de forma realmente científica. Não é à toa que hoje nós estamos tendo discussões violentíssimas no mundo sobre o que realmente é ciência ou não, porque coisas realmente ficam adaptadas ao que é ciência e outras coisas são chutes, que as pessoas falam que é ciência. Vocês já repararam
que propaganda de pasta de dente vem sempre uma pessoa de jaleco. Por que vem uma pessoa de jaleco? Ela vem de jaleco branco, ela para assim, 90% dos dentistas recomendam tal pasta de dente, ou nós fizemos estudos profundos e essa pasta de dente é melhor. Aí você olha, mas para que esse pessoal está vindo de jaleco? Porque o jaleco branco dá a ideia de que a pessoa é inteligente, cientista e ela tem a resposta de tudo. Então é muito interessante a gente observar essa simbologia. O jaleco branco dá aquela ideia de que é cientista e o cientista sabe do que ele está falando. Quando na verdade, gente, às vezes o cientista ele está descobrindo e às vezes ele chega num ponto que ele está certo, mas ainda está errado. Por quê? Porque ainda faltam mais coisas a serem descobertas. Então vamos lá. Quando nós compreendemos isso e nós aprofundamos essa questão do que é infinito, a gente entende que aquilo que é manifestado é apenas a projeção. Dentro da projeção que é construído o raciocínio lógico científico. Então temos que tomar cuidado. Nem tudo que a ciência fala que não existe quer dizer que não existe. É porque ela não conseguiu experimentar, porque a ciência só usa o que é material. Mas isso não quer dizer que o que a ciência fala que não tem, não existe de verdade. Uma coisa interessante que a gente pode tentar medir é o amor. Como é que a gente mede o amor? Não tem como medir, porque o amor não é algo mensurável. Ele é simplesmente sentido. E não adianta falar que o amor são simplesmente conexões ou reações físico-químicas no seu cérebro que te trazem. Não. Se fossem reações físico-químicas, seria basicamente idêntico ou aproximado em cada pessoa. Por quê? Se são as mesmas reações na mesma região do cérebro, as pessoas deveriam ter uma reação parecida. E assim não acontece. Por que não acontece? Porque o amor está numa esfera de sutileza em que o corpo sente, mas você não consegue explicar o que é. O corpo sente, mas você não consegue explicar o que é. Então o amor ele é capaz de superar inclusive as vontades. O seu corpo está te falando, estou com fome. Se você fosse escravo simplesmente das reações do seu corpo, você não conseguiria fazer nada além de comer. Mas uma mãe, mesmo com fome, ela tira da sua boca e dá para o filho, porque naquele momento há uma força que supera inclusive as vontades, essa força é a força do amor. Essa força ela tem uma natureza superior a simplesmente reações químicas do cérebro. É interessante porque as pessoas falam, você é simplesmente fruto das reações químicas do seu cérebro. Ora, se ser fruto das reações químicas do meu cérebro fosse simplesmente a minha natureza, aonde estaria o erro de eu ir lá e tomar alguma coisa de uma pessoa porque eu não tenho? Eu vejo uma pessoa passando num carro lindíssimo, eu olho e falo, eu não tenho esse carro. No meu cérebro nasce a vontade, eu quero esse carro. Não tenho dinheiro, logo vou tomar o carro. Por quê? Esse é o meu desejo. Eu sou simplesmente fruto das reações químicas do meu cérebro. Você vai lá, tomaria o carro? Não haveria problema. A mesma coisa, eu estou com vontade, eu olho a mulher bonita passando e falo, preciso saciar as minhas vontades. Reação química, físico-química do seu cérebro. Você é simplesmente fruto da reação. Mas por que isso está errado? Porque inconscientemente todo mundo sabe que você tem uma capacidade de manifestar uma determinação a mais e botar a sua vontade voltada para outro lado. Ou seja, vai trabalhar, vai conquistar, vai se elevar, vai ganhar as suas coisas por mérito. O que é ganhar as coisas por mérito? É quando você faz o seu eu espiritual ser superior ao seu eu manifestado. Isso que é ganhar por mérito. É quando você faz com que a sua força de vontade, o que é força de vontade? É uma reação química? Não. A força de vontade ela é algo espiritual que aciona o seu cérebro para que ele reaja de tal forma a te impulsionar num determinado sentido. Então, presta bem atenção. Desde a antiguidade, as pessoas têm os seus mecanismos psicológicos. Olha que interessante. Quando o homem, nós estamos só voltando, gente, que eu dei uma volta tão grande, a gente está falando exatamente sobre por que as pessoas têm a ideia de pecado. Por que as pessoas têm a ideia de pecado?
Quando o homem tem um pensamento não condizente com a perfeição da sua natureza original de filho de Deus, surge dentro dele um processo para fazer com que esse pensamento, que é inatural e originariamente inexistente, desfaça-se por si mesmo e seja restaurado o estado natural. Vamos lá? Olha que profundo que o professor Masaru Taniguchi falou, usando o que eu desenhei aqui para explicar o que ele falou. Quando o homem manifestado tem um pensamento não condizente com a perfeição da sua natureza originária de filho de Deus, surge dentro dele um processo para fazer com que esse pensamento, que é inatural, ele é inatural e originariamente inexistente, ele é inexistente, desfaça-se por si mesmo, ou seja, restaure, que é inatural e originariamente inexistente, desfaça-se por si mesmo e seja restaurado o estado natural. Então, o que acontece? Quando o homem, vamos desenhar um homem aqui, ó. Quando o homem, vocês vão reparar, deixa eu desenhar um homem aqui bem feitinho, gente, porque vocês vão ver que o meu forte é o desenho. Outro dia eu ri demais, minha filha virou para mim e perguntou assim, papai, por que você desenha tão bem em casa e desenha tão ruim no quadro lá na reunião do Shinsokan? Aí eu falei, ô filha, sai tão bonitinho os desenhos. Então o que acontece? O homem manifestado tem dentro de si o homem da imagem verdadeira. Então aqui, ó, o homem da imagem verdadeira é o laranja. O homem manifestado, vamos botar aqui o homem carnal. O homem carnal. Eu fiz assim, gente, mas o homem da imagem verdadeira, ele não tem forma, tá bom? Ele é infinito. Ele é infinito. Por isso que a gente pode simbolizá-lo como simplesmente um ponto. No ponto contém tudo. Um ponto contém tudo. O ponto é infinito. Ele é absolutamente o todo. Eu coloco aqui nessa forma simplesmente só para dar a alegoria para que você possa entender. Mas o homem da imagem verdadeira, ele é infinito. Então, o homem da imagem verdadeira, ele é infinito. Por ser infinito, é isso que nós chamamos de imagem verdadeira. É o homem perfeito criado por Deus. Então, o que acontece? O homem da imagem verdadeira está dentro. O homem carnal, ele é o homem manifestado. Quando o homem carnal tem um pensamento não condizente com a sua natureza, quando esse homem ele tem um pensamento não condizente com sua natureza, começa a se criar um processo natural para voltar à sua natureza divina. Então, quando ele tem um pensamento que não é condizente, começa a ter um processo para retorno à sua imagem verdadeira. Esse processo de retorno à imagem verdadeira cria a sensação de que você está errado, sujo, afastado, apartado. É esse processo de desintegração, porque o que acontece? Você teve o pensamento ruim, a sua mente começa a fazer um processo para voltar ao que é normal. Então a sua mente ela começa a trabalhar no que a gente chama de desintegração do karma, ou seja, o processo desintegração do karma ou desintegração do pecado. Ele começa, nesse processo de desintegração, ele começa a fazer a limpeza daquilo que está ruim dentro de você para voltar ao que é estado natural. Um exemplo análogo, quando você fica doente, no momento que você acorda doente, nasce em você a vontade de ficar bom, de você voltar a ter saúde. Por quê? Porque você sabe que a saúde é o natural. Por você saber que a saúde é o natural, você busca voltar à sua naturalidade. Então você faz aquilo que é necessário para voltar ao que é natural. No homem é a mesma coisa. Quando ele faz alguma coisa errada, ou que ele acredita que esteja errado, ele começa num processo de desintegração do karma e ele entra num mecanismo psicológico, num mecanismo mental profundo para exatamente voltar à sua naturalidade. Então, a consciência de pecado vem desse processo de desintegração, desse processo de agitação.
Pletor, mas eu conheço pessoas que fazem coisas erradas e acham que estão certas. Nós temos alguns motivos para isso. Você pode observar que normalmente as pessoas que querem fazer coisas erradas, elas procuram se afastar de ideias que tragam a elas essa sensação de pecado. Então, elas têm como hábito se afastar de igrejas. Se afastam de igrejas e podem até dizer que são, podem até frequentar, mas não estudam, não se aprofundam. Por quê? Porque elas entendem ou elas acreditam que elas são manifestações e dentro da concepção lógica dela, dar prazer aos 5 sentidos é a razão de viver. Então ela acredita que está vivendo certa. Então ela tem pouco disparo de processo de desintegração do karma. Agora, por outro lado, você tem aquelas pessoas que, poxa, eu preciso me melhorar, eu preciso entender. O que ela faz? Ela se afunda numa igreja, ela se afunda num pensamento filosófico e ela fala, meu Deus, eu faço tanta coisa errada, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, Deus não gosta de mim, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar. E ela começa a criar tantos mecanismos de desintegração do karma que ela acelera o processo dela de purificação. Ou seja, ela começa a ter muitos problemas exatamente por causa da ideia que ela tem de que ela tem muitos pecados. Aí por isso que você tem pessoas que são bondosas e religiosas que não crescem e pessoas que não são bondosas e não são religiosas e prosperam. É porque o mecanismo mental que estão utilizando é que um permite poucos disparos da desintegração do karma e a outra dispara o tempo todo. Então um afunda e o outro sobe. Quer dizer que aquele que não tem disparos não vai sofrer? Não. Ele vai também passar pelo processo de desintegração do karma. O que ele não faz é que esse processo seja todo de uma só vez. Enquanto que aquela pessoa que acredita no pecado, ela faz com que o processo seja o tempo inteiro. Então, o processo de desintegração do karma é um processo mental, não é castigo de Deus. Deus não castiga os seus filhos. Deus não perde tempo, gente, mantendo toda uma estrutura chamada inferno para mandar os seus filhos para lá. Você imagina só, se hoje a humanidade inteira morresse, de acordo com algumas linhas cristãs, somente quem aceitou Jesus iria para o céu. Então você teria duas grandes religiões mundiais, todos os seus adeptos indo para o inferno. Então você teria, alguns poderiam falar, não, mas somente aqueles que tiveram chance de conhecer Jesus Cristo é que vão para o inferno. Aqueles que não ignoraram Jesus Cristo, não sabiam nem que existia, irão para o céu, porque eles não tiveram chance. Mas se você for parar para pensar, hoje no mundo da internet, hoje com essa comunicação global, é difícil você falar que tem alguém dentro do globo terrestre que nunca ouviu falar do cristianismo. Então, ou seja, peguemos aí todos os budistas, todos os judeus, todos os islâmicos e vamos jogar para o inferno. Aí você bota aí, vamos lá, 3 bilhões de pessoas no inferno. Então, ou seja, Deus está mantendo o inferno para ficar, e olha que ainda tem a galera dos cristãos que também não vão para o céu. Aí você bota aí mais 4 bilhões, quase 5 bilhões de pessoas que vão para o inferno. Deus vai manter uma estrutura daquele tamanho. Ah, mas Deus não mantém o inferno. Então tá bom, então ele está dando o aval para o capeta manter o inferno, porque precisa de uma permissão. Para viver no mundo precisa de uma permissão divina. Então Deus está dando um aval, deu o alvará de funcionamento, a maior fornalha universal, que é para queimar 5 bilhões de almas pela eternidade. E pensa no preço do gás que está hoje, hein? Pela eternidade, o capeta vai ficar queimando todo mundo. Deus não tem tempo para isso. Deus não é da natureza dele. Eu vou criar o mundo e junto com o mundo eu vou criar o crematório. Deus não fez isso. Deus é perfeito porque ele é infinito, ele é puro amor. Exatamente por ser puro amor, ele não pune os seus filhos. As pessoas chamam de punição, não é obra de Deus, é obra da sua mente, da sua própria mente. Não é Deus que te puniu. Eu acho engraçado, porque tem um ar até de arrogante, sabe? Deus me mandou uma doença, Deus me mandou uma desgraça. Tipo assim, o universo tem 13 bilhões, pelo menos assim nos cálculos aproximados. Se você for pegar de tamanho, tem estudos que falam que o universo tem 49 bilhões de anos-luz de comprimento.
Aí Deus está lá, 49 bilhões de anos-luz, só abrindo parênteses, o universo tem de idade 13 bilhões, 13,8 bilhões de anos-luz. Só que o tamanho dele é maior, viu? Maior, isso aí é uma explicação mais profunda, que não é o tema da nossa palestra de hoje. Então o que acontece? Tem algumas teorias que falam que o universo tem 49 bilhões de anos-luz de comprimento. Tem 49 bilhões de anos-luz, tem um número 10 elevado a 48 zeros de coisas para fazer, mas Deus gastou o tempo dele para olhar para você e falar assim, fulano não botou oferenda na cesta, vou mandar uma doença. Mas fulano bateu no carro do Zezinho e não deixou recado, olhou para o lado, viu que ninguém viu e fugiu, porque ficou com medo de pagar um martelinho de ouro de R$150. Ciclana fez uma fofoca contra a Beltrana. Ciclana fez um pão de queijo e não botou queijo, simplesmente vendeu lá farinha. Aí Deus olhou para ela e falou assim, fazer pão de queijo sem queijo é algo que Minas Gerais não tolera. Tome-lhe uma doença. Fulano fez isso, toma-lhe uma desgraça. E Deus fica distribuindo desgraças para os seus filhos. Não é isso que Deus faz. O que acontece? As desgraças, as doenças, os infortúnios, as infelicidades vêm para as pessoas por esse processo de desintegração do karma ou do pecado. A pessoa, ela sabe que fez alguma coisa errada, ela sabe, e a mente dela fica desestruturada, fica agoniada e ela começa a ir para o processo de desintegração e de purificação. Então o que acontece? No âmago do subconsciente da humanidade, há uma lei que funciona aqui na Índia, na China, no Japão, na Rússia, na Groenlândia, na Antártida, em qualquer lugar. É uma lei muito antiga, que é a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Nós sabemos inconscientemente que quem erra deve pagar. Olha só que interessante, você está assistindo televisão, aparece um caso escabroso na televisão. Normalmente as pessoas são as primeiras, quem está assistindo é a primeira a falar, nossa, essa pessoa merece tudo de pior na vida dela. Merece tudo de pior. Por que que vem isso? Porque na mente da pessoa está gravada a seguinte regra, quem errou tem que pagar. Então isso com as pessoas a gente consegue fazer tranquilamente. A pessoa, ela te fecha, você fala, é porque ela não gosta de mim, ela é uma pessoa má, ela merece sofrer. A pessoa não faz A, a pessoa não faz B, a pessoa não faz C, você vai acreditando que elas são exatamente a manifestação do erro e por isso elas devem sofrer. Elas devem sofrer. Então, você tem isso automático. A pergunta é a seguinte, e quando você erra? Será que o seu subconsciente tem essa capacidade de falar assim, não, já que eu errei, eu estou perdoado? Não. Ele age da mesma maneira. Quando você erra, o teu subconsciente já sabe a regra. Quem erra tem que pagar. E seu subconsciente ele começa a pegar e abrir infinitas possibilidades de situações ruins que podem vir até você. Então, ou seja, as doenças, desgraças e infelicidade que nós vivemos não são obras de Deus. Não são. Então, o que elas são, preletor? Elas são exatamente a ideia de pecado gravada no nosso subconsciente, que toda vez em que nós fazemos alguma coisa errada, ele trabalha para que nós paguemos olho por olho, dente por dente. Então, olha a importância que nós temos de entender o que é o pecado. O pecado nada mais é do que essa ideia equivocada, diferente da sua imagem verdadeira. Não é existência, porque é manifestação, é imperfeito, é parcial, é simplesmente um equívoco mental, mas nunca algo com substância real. É um equívoco mental. Então, a pessoa que está em pecado, você pode mudar a frase para a pessoa que está com atitude mental errada. É isso. Quando os líderes religiosos de outrora falavam pecadores, pecadores, o que eles estavam querendo ensinar para as pessoas? Tenham a postura mental correta.
conseguia falar de outra maneira no passado? Não. Se Jesus Cristo tivesse chegado e falado assim, irmãos, em verdade eu vos digo, vocês precisam corrigir os seus pensamentos para que a postura mental seja correta e a manifestação venha de acordo com sua natureza divina. Ele tinha sido crucificado em 5 minutos, não porque o que ele falou mexeria com as pessoas, é porque ninguém entenderia o que ele teria falado e teriam falado que ele era louco. Então como é que Jesus Cristo explicou há 2000 anos atrás? Por meio de fábulas, de histórias em que trazia para as pessoas essas verdades profundas da essência da criação, a fim de que elas conseguissem colocar em prática. É por isso que as pessoas leem a Bíblia até hoje e falam, nossa, o que está falando aqui é verdade. Por quê? Porque Jesus trouxe prática. Quando você lê o Sermão da Montanha, você vê prática. Não é só teoria, porque para você extinguir a ideia de pecado, você tem que fazer com que a sua postura seja mais condizente com sua imagem verdadeira. Então os religiosos de outrora, eles ficavam gritando, pecador, pecador, porque eles queriam que todo mundo temesse a fúria, não de Deus, mas da mente, temesse a fúria da mente na hora de desintegrar o karma e as pessoas não errassem. Só que como as pessoas não conseguiam entender o que era essa força mental, elas acreditaram que era algo invisível. O que é que tinha de invisível? Deus. Então começaram a entregar a Deus uma faceta que é da lei. Não é Deus na sua totalidade, é uma faceta, é a lei de causa e efeito. No budismo, trabalha-se isso tranquilamente no karma. Karma, o que é karma? Karma nada mais é do que o resultado daquilo que você plantou. Você está respondendo por aquilo que você fez. E dentro do cristianismo, muitas vezes as pessoas não sabem o que é, fica falando que ou é desígnio de Deus ou é intenção do capeta. No fundo, é tudo fruto da mesma coisa. Toda vez que você tem um pensamento que é não condizente com sua imagem verdadeira, seu subconsciente trabalha pela normalidade. Ou seja, a desintegração do karma é o processo para você voltar ao seu eu verdadeiro. É o processo para você voltar ao seu eu verdadeiro. Toda desintegração do karma, toda desintegração do pecado é o processo de naturalização, ou seja, tornar a sua mente, fazer a sua mente voltar ao natural. Qual que é o natural dela? A perfeição da imagem verdadeira. Por isso que os milagres acontecem. Se a doença fosse criada por Deus, ninguém ia conseguir tirar a doença, porque Deus é o Criador. Prestem bem atenção, olha como é que isso é filosoficamente profundo. Se Deus criasse a doença, ninguém conseguiria tirar a doença. Por quê? Porque a doença é até a substância divina nela, ou seja, essa é a mais perfeita criação. Por que a doença é debelada? Porque ou a pessoa muda a postura mental dela, ou quando ela ingere o remédio, há uma fé do que aquele remédio vai melhorar. Aí a pessoa melhora da doença. Só que como a desintegração do karma não foi ainda cumprida, vem outros problemas. Então tem pessoas que curam de uma doença, ficam pobres, começam a ter desarmonia dentro de casa, tem problemas financeiros. Então por quê? O karma ou a ideia de pecado ainda não foi desfeita. Qual é o caminho que a gente tem para resolver essa situação? É exatamente tomar consciência de quem nós somos, desse processo, para a fim de que nós possamos mudar a forma de trabalhar a mente. Então, quando a Seichonen fala, temos que amar, temos que agradecer, aí as pessoas perguntam, para que eu tenho que agradecer? Ora, para que eu tenho que agradecer? Não tem nada de bom para agradecer? Isso é porque você está olhando a manifestação. Se você olhar a sua criação, só o fato disso você já descobre que tem motivos para agradecer. Quem agradece está de acordo com a sua natureza. Estar de acordo com a sua natureza elimina o pecado da ingratidão. Eliminou o pecado da ingratidão? Tem desintegração? Não tem. Logo, manifesta-se a verdade, o bem e o belo. A pessoa cura, não é porque Deus olha para ela e fala assim, meu filho, você orou tão bonito, você fala um no final das frases que toca, sabe, a sua pronúncia é algo assim tão espetacular que a você eu vou curar. Agora fulano que é gago e não consegue falar as coisas, esse não, esse eu vou deixar morrer.
Deus não faz isso. Por que a pessoa cura? A pessoa cura exatamente quando ela tira a ideia de pecado de dentro dela, ela cura, porque ela volta ao que é natural. O processo de melhora da vida das pessoas está em voltar ao que é natural. Porque quando você volta ao que é natural, você elimina a ideia de pecado. E quanto mais religiosa for a pessoa, mais ela sentir que é um com Deus, mais esse processo se torna poderoso ao ponto dela conseguir fazer com que outras mentes captem essa vibração e ela acaba curando as pessoas. É por isso que nós temos grandiosos líderes espirituais no mundo inteiro, das mais variadas religiões, que são capazes de curar os outros. Por quê? Porque eles vão tendo consciência de que são um com Deus, que eles são fruto da criação. Aí você vê a grandiosidade que é a meditação Shinsokan. Porque a meditação Shinsokan é uma prática que, por meio do homem manifestado, nós vamos sentir espiritualmente o homem da imagem verdadeira. Quanto mais você sentir que é um com Deus, menos força você vai dar para esse eu carnal e mais força você vai dar para o seu eu espiritual. Isso vai fazer com que a desintegração do karma se torne alguma coisa muito mais leve, muito mais sutil ou até não seja mais necessário. Quanto mais você se sentir um com Deus, menos você vai se sentir pecador. Como menos você vai se sentir pecador, menos você vai ter um mecanismo mental de desintegração do pecado, menos você vai sofrer, menos você vai ter infelicidade, menos você vai ter desgraça. Então basta eu acreditar que eu sou um com Deus. Não basta acreditar, você tem que viver como um com Deus. Deus é mais suprema alegria, Deus é mais suprema gratidão, Deus perdoa, Deus ama. Por isso que as religiões ensinam as pessoas a amar, a perdoar, a agradecer, pelo menos é assim que deveriam ensinar. Por que elas ensinam isso? Porque é isso que é da sua natureza. Quanto mais você sentir a sua natureza, mais você vai sentir que você é isento daquilo que não lhe faz parte, que é o pecado. Menos o mecanismo de desintegração do pecado vai ser acionado. Tem algumas religiões que falam muito em pecado porque temer, fazer com que o seu público tenha medo, é mais fácil para você retirar, inclusive, donativos, inclusive algumas outras situações. Então, quanto mais a pessoa tiver a ideia de pecado, mais o mecanismo de desintegração vai agir dentro. Quanto menos a pessoa sentir que tem pecado, mais, presta bem atenção, eu não estou falando esconder o erro debaixo do tapete. Não, é um processo espiritual de limpeza. Quanto mais a pessoa perceber que ela não tem pecado, mais ela vai pensar e agir correto. Não adianta eu tentar botar uma roupa bonita, eu chegar e falar assim, sou isento de pecado, e achar que esse falso eu, esse eu manifestado, é o puro eu. Não, o puro eu você vai descobrir quando você conseguir pensar e manifestar a pureza. O puro eu está na ação e não simplesmente na boca para fora. Então tem pessoas que falam assim, não, a Saint Honoré falou que não tem mais pecado, posso fazer tudo errado. Não entendeu nada, entendeu bulhufas. A Saint Honoré fala que não existe o pecado porque a Saint Honoré está falando da criação. E na manifestação, você precisa trabalhar para purificar, para manifestar o seu eu verdadeiro, que ele é infinito. Esse trabalho de purificação exige que você pense, fale e haja corretamente, decentemente, eticamente. É esse o trabalho que a Saint Honoré prega. E não um trabalho cômodo de sentar no sofá com seu copinho de bebida alcoólica e falar assim, o pecado não existe, posso fazer o que tiver de errado, posso fazer as coisas mais horripilantes que o pecado não existe. O pecado não existe na essência, mas o processo de desintegração do karma, meu amigo, vai te pegar. E aí você vai ter que aprender pela dor o que é voltar ao estado natural da sua essência divina. Por isso que as pessoas que fazem coisas erradas, uma hora ou outra, a vida pega. Porque o processo de desintegração é algo interno, todo mundo tem. A pessoa religiosa tem mais aflorada, por isso que acaba tendo mais pedrada na cabeça. A pessoa que não tem uma ideia de busca do que é correto, ela consegue postergar, mas uma hora ou outra vem. E quando vem, meu amigo, é para assolar.
Então, precisamos compreender isso. O pecado não existe porque não foi criado por Deus. Então, por que eu tenho a sensação de pecado? Por causa do mecanismo mental que está dentro de você, que tende a apaziguar a agitação mental e fazer você voltar ao seu estado natural de pintor da arte, da beleza da vida no mundo das formas. Então, quanto mais você tiver com a mente agitada, mais esse processo de desintegração fará com que situações venham para que você possa pagar pelos erros. Quando você compreende que o seu eu originário ele é isento dessas impurezas, você eleva o seu pensamento. Quando você eleva o seu pensamento, você consegue elevar suas ações. Em resumo, só pode agir como santo aquele que acredita que pode chegar à santidade. Só pode agir no bem aquele que acredita que pode ser o bem. Só pode agir na verdade aquele que acredita que pode chegar na verdade. Porque se você acreditar que não tem como chegar, você sequer se esforça. Quem tem consciência da natureza divina e trabalha para manifestá-la, esse vai desligando o mecanismo, porque ele começa a compreender que estou buscando a verdade, estou vivendo a verdade, portanto, mereço manifestar o que é verdade, o bem e o belo. Ok? Esse assunto, ele gera 1 milhão de dúvidas, eu sei, mas é importante nós trazermos, tá bom? Mas não se preocupe que a gente vai abordando ele também com mais carinho nas próximas palestras. Vamos, então, trabalhar agora o entendimento da nossa natureza divina, da nossa criação perfeita, da nossa imagem verdadeira, agora por meio da meditação Shinsokan. Vamos lá então, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos todos sentar e assumir a posição de oração para juntos agora realizarmos a nossa meditação Shinsokan. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e entra no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive, Deus. Muito obrigado. Agora visualizemos o mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito de Deus, onde nós estamos aqui agora, vivendo em plena harmonia.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a posição. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite agradabilíssima, que juntos podemos estudar e aprofundar um pouco mais esse tema. E o nosso dever de casa dessa semana, deixa eu trazer aqui o quadro, vai ser exatamente esse: fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias sem falta. E no segundo, repetir as seguintes frases: renasci no amor de Deus, sou agora filho de Deus. Renasci no amor de Deus, sou agora filho de Deus. Vamos repetir isso aqui pelo menos, gente, 300 vezes por dia, para que possamos gravar ainda mais essa consciência do renascimento no amor de Deus e que somos agora fruto, filhos, extensão, a projeção, a criação, a manifestação da própria vida de Deus na face da terra. Então, sou agora filho de Deus, sou agora continuação de Deus, sou agora a própria essência da vida de Deus. Quero agradecer profundamente, novamente, meu muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar e curtir o vídeo para que mais e mais pessoas possam também receber essa mensagem, porque quando nós compartilhamos e curtimos, ele ganha destaque e o YouTube começa a divulgar por si só. Então, meu muito obrigado, um forte abraço, feliz semana e até mais.